Venda com garra, mentalidade. Vamos falar hoje sobre mentalidade. Nós vamos falar sobre conexão. Nós vamos falar sobre fechamento para vender com propósito. Eu acho que isso é a venda, a coisa mais importante que eu vejo e eu tenho isso como lição de vida é vender, fazer tudo o que a gente vai fazer, fazer com um propósito, né? A gente entender o nosso propósito. Já vou adiantando algumas coisas, não sou aqui o sabedor de tudo. O tudo que eu posso falar é a minha visão, de repente alguém pode ter uma outra visão sobre determinado assunto, sem nenhum problema. Essa é a minha pequena contribuição que eu poderia estar compartilhando, né, com vocês. E vamos lá. A primeira venda, gente, ela é interna. Vender para si mesmo significa, primeiro, acreditar profundamente no seu produto. É, Quem trouxe lápis e papel, eu sempre recomendo trazer um treinamento, porque eu sempre digo que é melhor, mais vale uma pequena caneta do que uma grande memória. E quando você anota, gente, determinados assuntos, o seu cérebro grava melhor. Sabia disso? Você vai anotando, de repente tem uma coisa que não está no slide. Não é para você copiar os slides, não, é para você anotar o que de repente é necessário ali, os insights que você vai tendo durante o treinamento. Então, profundamente no produto, você tem que acreditar na empresa e em você antes de tentar convencer qualquer pessoa de tudo isso. O Dimar está aqui presente também, um forte abraço. E como vender para si mesmo, Baldwin? Você deve estar se perguntando. Eita, se nós temos aqui 101 pessoas na sala, vamos vender 100 aparelhos agora, no mínimo, né? Que cada um vai comprar a si mesmo. Vamos ver lá os passos. Use o produto, use, sinta os resultados, anote esses resultados, não deixa passar despercebido, porque às vezes a gente até passa para um cliente e ele está tendo resultado e ele não percebe. Sabia disso? Exemplo, eu vendi para uma situação de uma mulher, ela tinha uma gastrite e ela estava tomando água de manhã todos os dias, água ozonizada. E um dia, um belo dia, eu perguntei para ela, e aí, sentiu alguma diferença? Ela falou assim para mim, não, não senti diferença alguma. Na semana seguinte, o aparelho dela deu um problemazinho, a gente teve que mandar para assistência. E ela me ligou, disse: me arranja outro aparelho que minha gastrite voltou, eu preciso desse aparelho urgentemente. Entendeu? Que as pessoas às vezes, porque assim, quando tá doendo, é igual você ir no dentista, né? Quando você senta dor, você vai no dentista. Quando não tá doendo, você fala assim: ah, meus dentes estão tudo normal, tudo bacana. Tô falando isso de um modo geral, né? Que eu acho desse jeito, não. Sinta orgulho em falar deles. Pessoal, onde você vai, fala desse produto. Não seja o chato da Ozox, tá? Existe uma grande diferença. Tem cara que é chato da empresa, que as pessoas nem aguentam mais ficar do lado dele ali, que intoxica, né? É aquele cara que fala, você tem que falar no momento oportuno do assunto, mas sempre fale com orgulho do seu aparelho. Onde você estiver. Tem muita gente que acha que para eu vender os óculos eu tenho que amanhecer o dia, fazer a barba, botar uma camisa legal, fazer fazer todo o procedimento louco da Osóx, né? Fazer todo o procedimento, botar uma camisa com o nome Osóx, sair com a mocinha e sair falando com um crachazinho, falando. Pessoal, você vende Osóx no dentista, na fila de espera, no banco, em todos os lugares. É só você falar com segurança, é só você falar com entusiasmo sobre o produto, falar com brilho nos olhos, com BZ. Se você tem BZ, você vai vender esse produto em qualquer lugar que você chega. Para quem não sabe o que é BZ, é brilho nos olhos. Liste os benefícios reais, tá, gente? Não adianta você dizer, ah, eu tinha isso e fiquei bom com isso, não adianta. O depoimento ele precisa ser depoimentos seus e de seus clientes, benefícios reais, provas sociais com foto e vídeos, né? Não adianta a gente
Não adianta a gente tá fazendo promessas, né? Falando coisas que não aconteceu, porque o cliente, o teu corpo, ele fala. E tem cliente que tem sensibilidade de saber que a pessoa que está mentindo, está mentindo. Eu, por exemplo, tenho esse dom. Às vezes eu fico escutando certas pessoas e eu fico triste em saber que eu sei que ela está mentindo para mim, mas ao mesmo tempo eu não quero admitir porque eu gosto tanto da pessoa. É uma leitura corporal que a gente vai fazendo, que a gente vai desenvolvendo. Aquilo que as mulheres chamam de sexto sentido. Na verdade, o que elas fazem é uma leitura corporal. E o corpo fala, e o corpo escuta. Isso é importante a gente saber. E o cliente sente, tá? Lembre-se do propósito. Você não está empurrando produto. Você está melhorando a saúde e o ambiente das pessoas. Pessoal, isso aqui, ó, eu já vou falar, é uma trava às vezes para as pessoas. Eu vou confessar um pouco, tá? Vocês estão diante de um cara que detestava, entrava em pânico quando tinha que vender alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava concluindo o curso de administração, que a gente tinha que fazer, vender rifa para custear as festas de final de curso, eu, eu pegava aquela minha rifa e jogava lá no fundo do guarda-roupa e pagava o valor integral. Porque para mim, olha como eu tinha a visão de vender. Eu chegava para um amigo, uma rifa ou qualquer coisa para ele, a sensação que eu tava é que eu tava com a arma na cara dele, ele com as mãos levantadas e eu dizendo assim, me passa dezão aqui que o valor da rifa. Era assim que eu via como vender. Isso, eu enxergava a venda como sendo isso. E aquilo ali foi um trauma há muito tempo na minha vida, porque, para ser bem sincero, gente, eu tinha dificuldade para falar em público. Em local que tinha mais de 3 pessoas, eu começava a gaguejar, me dava um branco, as palavras me faltavam memória, eu ficava com a boca seca, a perna tremia, parecia uma Toyota daquelas antigas em Porto Morto. Não sei se alguém já passou por isso. E eu tive que vencer essa barreira. Só para vocês terem uma ideia, eu passei 4, 5 anos adiando o meu curso superior, porque eu imaginava de que adianta eu começar um curso superior se lá no final eu vou ter que fazer uma apresentação do TCC e eu não consigo falar para 3 pessoas. Então, nem vou perder tempo. E eu tive que trabalhar tudo isso em cima de mim. A construção mais difícil é aquela construção própria. Para você construir, para você mudar, você tem primeiro que admitir que tem alguma coisa errada em você. Se você não vê, você não enxergar que isso tem alguma coisa dentro de você, como é que você vai mudar aquilo que você acha que está bem? Então eu vi os meus pontos fracos, inclusive tem até uma técnica aí chamada FOFA, ou SWOT, uma análise SWOT, você pode fazer seus pontos fracos, seus pontos fortes. Enfim, isso é um outro treinamento. Vamos lá. Mentalize o impacto positivo que cada venda causa. Vocês já pararam para pensar, gente, o quanto é satisfatório? Por exemplo, eu tenho uma cliente que estava em cima de uma cama pedindo para morrer. Ela estava com herpes zoster, que o pessoal chama aqui de fogo selvagem, outros lugares chamam de cobreiro. Ela gritando, 87 anos, dias sem comer, a família esperando ela dar o último grito e você vender uma máquina. E 3 dias depois, essa pessoa se levantar e comer, uma pessoa que nem ia no banheiro sozinha. Com 8 dias, a pessoa está pulando, graças a Deus eu estou sã. Cara, você já deve ter visto esse vídeo. Eu chorei compulsivamente. Eu vi o impacto positivo que eu causei na vida daquela família. Eu me senti como um instrumento usado por Deus para levar algo importantíssimo para aquela família. Você tem essa mentalidade? Você tem esse propósito na sua mente? Você já parou para pensar hoje mais uma família vai respirar puro por minha causa? Hoje mais uma família vai estar satisfeita
por minha causa. Hoje, mais uma pessoa deixou de cortar uma perna por minha causa. Hoje, mais uma pessoa ah, curou um câncer, sei lá, não usa a palavra câncer por minha causa. Vocês têm ideia do o quanto isso é sagrado? Do quanto isso é assim, do campo da visão, digamos assim, de Deus, de crença, o quanto isso é sagrado você pensar que você é o responsável de levar isso para as famílias? Agora, uma dica importante, gente. Seja autêntico. Não adianta você criar falsas histórias, falsas promessas. Isso o cliente tudo percebe, tá? Eu, quando chego na casa de um cliente, eu me preocupo muito em estar mostrando assim, eu conto histórias que levam para isso, eu faço ações que levam para isso e deixo bem claro para ele criar uma confiança em mim. É isso aí, nós vamos falar um pouquinho mais sobre rapport daqui a pouco. Eu vou mandar o vídeo para você, a Amy, só está aparecendo a Amy aqui, não sei quem é, mas eu vou mandar o vídeo. Tem nos grupos aí. Crenças que bloqueiam a venda, gente. Olha só que importante. Anota essas crenças, pessoal. Se eu falar alguma coisa e doer em você, porra, o Baldwin não podia ter falado isso. Doeu em mim, anota, porque quando dói é onde você precisa trabalhar, tá? Quando eu falo que não dói é porque tá tudo bem. Agora, quando dói, é exatamente isso que você precisava ouvir para você tomar um choque de realidade. Então, se doer, anota. Primeira crença: o produto é caro. Gente, caro em relação ao quê? Você já imaginou para aquela senhorinha que estava a morrer? Pergunta para a família dela se eles pagariam 50 mil para a mãe dela continuar vivo. É caro esse produto? Será que realmente que é caro? E o que é pior, você acha caro e você julga o cliente pela sua régua. E isso bloqueia. Se isso te bloqueia, se você acha caro, anota. Diz assim, eu acho caro. Anota. Não precisa você mostrar para mim, não. Anota. Você vai precisar trabalhar nisso. Nós vamos fazer uma técnica lá na frente que vai trabalhar isso aí. Outra crença. As pessoas não têm dinheiro. Como não tem dinheiro, eu fui ver uma caminhonete aqui, eu tenho que esperar 3 meses, de 3 a 6 meses para entregar. Um carro quase 300 mil. Como não tem dinheiro? Mais uma crença que você está te bloqueando. A economia está ruim. Pessoal, desde quando eu sou criancinha que eu vejo falar em crise, em economia ruim, e que as coisas não funcionam, que agora está ruim, que agora está diferente, que antigamente era melhor, que não sei o quê, blá, blá, blá. No entanto, eu vi pessoas que não eram ninguém e ficaram ricas. Eu vi gente que tinha era quebrado e ficou rica. Eu vi gente que não sei o quê. Eu vi, eu vejo hoje as filas no mercado, aeroportos, tá ruim para quem? Para quem acredita. A crise só acontece para quem acredita. Se você cruzar os braços e esperar a crise passar, ela vai passar para todo mundo, menos para você que está de braço cruzado. Pessoal, eu vou dar um valor, eu vou dar um exemplo aqui real, tá? Liguei para um amigo meu que vende também, ele vende outros produtos, e vez ou outra eu faço parceria com ele, a gente faz as vendas. Eu liguei para ele e disse, cara, vamos fazer umas vendas. Aí ele falou assim, cara, você tá maluco? Eu disse, como assim maluco? Sim, em que país você tá? Eu digo, eu tô no Brasil, no mesmo lugar. Você não tá vendo que ninguém tá comprando, ninguém tá vendendo? Com esse presidente que tá aí, eu falei assim, cara, eu tô vendendo. Você tá falando isso para defender alguma coisa, não é possível. Não, ninguém tá vendendo, não. Não tô mais nem saindo de casa, porque eu só escuto não, escuto não, escuto não. Eu peguei, foi exatamente nos meses que eu tinha feito, em 2 meses, eu tinha feito 48 vendas. Eu peguei todas as fotos e mandei para ele. Pá, 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 pá. Ele recebeu as fotos assim. Como assim? Isso aqui foi quando? Eu disse agora, recente. Não é possível, eu disse, é possível. Você sabe por que você não está vendendo?
Porque você não está saindo de casa porque acha que não está vendo, que a economia está ruim e não está vendendo. Se você não sai de casa e não está falando com pessoas, aí você não vende. Se você acredita que isso tudo está numa crise, a crise está dentro da sua casa. Aí não vende. Sabe o que aconteceu, gente? Na semana seguinte, ele começou a mostrar, mandar foto de vendas para mim. No status deles, no status deles, no status deles, no status. Venda. Eu estou falando até de um outro produto, tá? Que ele vende. E ele começou a mandar foto. E aí eu disse, cara, a crise acabou? Ele disse assim, meu irmão, você me salvou. A crise estava dentro de mim. Agora eu estou vendendo, estou indo para a rua, estou vendendo. Então, é o que você acredita que é o que vai acontecer no teu bolso. Outra crença. Meu patrocinador não me ajudou, meu patrocinador não me treinou, meu patrocinador não me fez isso, meu patrocinador não faz aquilo. Esquece, teu patrocinador fez um benefício enorme, te colocou nesse negócio. Ele já fez a parte dele. É bom te treinar? Sim. Eu aconselho ele a te treinar também, mas se não der, o meu patrocinador, ó, meu patrocinador, foi eu que ensinei ele sobre o negócio Ozox. O outro acima também tem entrado junto comigo. O outro acima também estava entrando junto comigo. E o mais próximo era a Marli, que também não era muito velho, muito experiente no negócio. E o próximo era o Everaldo. Eu liguei para o Everaldo e disse assim, Everaldo, eu recebi a máquina, eu gostei aqui, eu senti, estou respirando bem. Só me fala, me manda uma única apresentação que você gravou aí, o que você fala quando chega na casa de alguém, o resto eu faço. E o Everaldo mandou, prontamente ele mandou para mim um vídeo em que ele estava simulando uma venda, eu assisti esse vídeo. Aí eu disse assim, bom, eu para fazer essa apresentação eu preciso de uma parte de apresentação. Aí comecei a desenvolver o material, fui fazendo. Hoje, graças a Deus, tem muita gente que usa essa pasta por aí. É mais ou menos uma pasta assim, ó. Isso aqui foi a primeira que eu fiz, agora já está bem mais moderna. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Esse mês, gente, eu não viajei para a convenção por conta que minha mãe fez uma cirurgia nos olhos. E eu tive que fazer acompanhamento. Enfim, o pós-cirúrgico requer muito cuidado e eu tive que optar em ficar, né, para dar esse apoio para ela nesse momento. E foi um mês que praticamente eu não saí de casa. Foi um mês muito difícil para mim. Mas eu fiquei chateado porque eu só fiz 6 vendas durante esse mês. Mas as coisas vão acontecer nos próximos meses. Olha, ó, pessoas estão falando aqui que usa essa pasta graças a mim. Graças a você que tomou a atitude de pegar a pasta, buscar com quem sabe, buscar com quem tem. É isso que a gente tem que fazer. Proatividade. Parabéns. Tá o nome só o iPhone. Eu não sei. É o Fábio. Aí, parabéns, Fábio. A Iracema também usa essa. Olha. Enfim, gente, eu não tenho nenhum segredo, nenhuma dificuldade de passar o conhecimento para alguém. E para mim, eu vejo isso como uma missão. Eu podia fazer esse treinamento, segurar ele, mostrar só para minha equipe, não poderia? Mas quando eu compartilho com mais pessoas, Deus abençoa tanto. Então, por que eu não dar a minha parte, minha contribuição? A parte eu vou disponibilizar no grupo, nos grupos depois, tá? Para o teu patrocinador que tem nos grupos aí. Então, gente, crenças limitantes destrói resultados. Quem estava quem não estava no treinamento passado, o treinamento foi exatamente fazendo a apresentação dessa pasta. Eu exatamente na íntegra como eu faço quando chego na casa do cliente até o cheque. Exatamente o que eu fiz para poder conseguir essa pasta. O Silvio está aí, vinha na pasta, né? O Silvio, eu acredito pelo DDD 81 aí, deve ser conterrâneo meu. Certamente é pernambucano e eu sou teu vizinho, Silvio, eu sou paraibano. E eu não pedi para nascer nordestino, eu tive foi uma sorte arretada. Então vamos lá, gente. Programe sua mente. Se eu mudo a mente, eu mudo o meu resultado. Quando você muda o que pensa,
muda a energia que você emite e quando muda a energia, atrai outros tipos de clientes, outro tipo de resultado. Pessoal, a energia ela é muito importante. A Wanda fez um treinamento e ela falou sobre isso. Eu vou trazer ela numa quarta-feira aqui para isso, só para falar dessas energias. Só para falar dessas energias, o quanto ela é importante na hora de fazer uma venda. Teu estado de espírito, ele ex-aluno de Jim Brown, certo? Ex-aluno de Jim Brown. Isso mesmo. A sua energia, então a tua venda, gente, começa no teu espelho pela manhã. Você está fazendo a barba no fracassado? Você está escovando os dentes no fracassado? Ou você tá fazendo tudo isso num vendedor campeão? Você está colocando o batom na fracassada? Você está fazendo a maquiagem numa fracassada? Ou você está fazendo maquiagem de uma mulher de sucesso? Tua venda começa ali. O teu dia começa ali, num vendedor campeão. Isso aí, Fábio. Olha, o Fábio era uma pessoa e ele foi num treinamento e voltou outra. A mente dele expandiu. E o Einstein fala, quando a mente se expande, ela jamais retornará ao seu estado natural. Então, expanda a sua mente. Programar a mente de um vendedor e influenciar positivamente para ele influenciar positivamente o cliente. Pessoal, você vai fazer uma venda na casa de alguém. Chega lá, o cara está reclamando da crise do presidente, do prefeito, do vereador, e você vai lá dando corda nisso. Quais são as chances de você vender? E muitas crises, elas são criadas por vendedores. Escuta uma conversa aqui, vai chegar no próximo coisa, ele já aumenta, né? A conversa sempre tem um acréscimo. E nós não vendemos crise, nós vendemos sucesso, nós vendemos saúde. A programação neurolinguística, a PNL, ela ajuda a controlar as suas emoções, a sua linguagem e a sua percepção. Ensina também você a ler a linguagem corporal do seu cliente. Pessoal, existe um livro, se vocês quiserem anotar aí, O Corpo Fala. Tem quem cria, exatamente, Fábio. Ó, anota aí. O Corpo Fala. Leiam esse livro. Vocês vão aprender muito sobre como o teu cliente está pensando antes de ele abrir a boca. A forma como você chega na casa do cliente, o local onde você se senta, vou te dar uma dica. Quando o cliente te chamar para a sala, ele e a esposa, deixa ele sentar primeiro, depois você se senta. Deixa que ele sente no local onde ele costuma se sentar. Depois você se senta. Isso é a mesma coisa na mesa dele. Deixa ele sentar primeiro, depois você se senta. Porque se você sentar no lugar dele, inconscientemente, ele vai te ver como uma ameaça dentro da casa dele. Por mais que ele esteja com um sorriso na boca, o pensamento dele assim, esse cara está querendo tomar meu lugar. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso é a coisa do homem bruto mesmo, aquela coisa de selvagem, isso aí. Isso aí vem desde as origens do homem sapiens. Técnica. Ancoragem, criar um gesto ou uma palavra que gere confiança antes de cada venda. Lembra que a Havana falou, ó, se tiver, ela batia no pescoço para uma coisa e batia no pulso para outra coisa. Isso é uma ancoragem. O que você pode dizer? Fazer um gesto, você pode dizer uma palavra, Deus agora está comigo, agora vai acontecer. Enfim, você cria uma ancoragem que a partir daquela ancoragem você está dizendo para o seu corpo, está dizendo para a sua mente, eu estou pronto e vou dar o meu melhor quando estiver lá dentro, na casa do cliente. Agora, você também precisa se imaginar o cliente aceitando uma proposta com entusiasmo. Então, antes de você entrar na casa do cliente, você sabe o que eu fico imaginando quando às vezes eu estou fazendo uma apresentação ali para o cliente? Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando a gente fazendo as poses para tirar a foto, para colocar no grupo, sabe?
Ou seja, eu já estou imaginando o resultado final. Eu fico imaginando vocês comentarem lá, parabéns. Eu fico comentando, outros botar um coraçãozinho, outros botar uma mãozinha lá, enfim. Eu já fico imaginando isso, gente. Na hora que eu entro na casa do cliente, no momento da foto lá, ter aquela foto legal. Olha qual é a importância da foto. Aí um cara tá sem vender, vê uma foto minha lá com venda, ou vê uma foto do Fábio, vê uma foto, enfim, de qualquer pessoa, e fala assim: opa, os caras estão vendendo, o que é que está acontecendo? Sou eu que não estou vendendo, vou me movimentar. Se movimenta e vende também. Então, você influenciou positivamente pessoas. E quando você influencia positivamente pessoas, Deus te abençoa. Pensamento positivo sempre. E Deus vai te abençoando e vai abrindo portas. E é assim que acontecem as coisas. Tudo é energia. Exercícios. Antes de cada venda, feche os olhos. Não vai chegar na casa do cliente, bater a porta e ficar com os olhos. O cliente está com o celular com os olhos fechados. Feche os olhos e visualize a negociação perfeita. Qual a negociação perfeita? Aquela que você sai com o propósito que você foi lá, né? Levar saúde para o cliente e colocar dinheiro no seu bolso. Sentindo a emoção do sucesso. Pessoal, quando você for se ajoelhar e pedir a Deus, eu não sei qual é a tua crença, mas acredito que todos aqui sejam cristãos. Quando você for se ajoelhar e for pedir a Deus para você, não seja mesquinho, se ajoelhe para assim, a Deus ajuda que vou fazer uma venda, que sabe que eu tenho que pagar minhas contas, que eu tenho que pagar o aluguel esse mês, já está atrasado. Não seja mesquinho para pedir isso a Deus, não. Acho que Deus fica olhando para você e diz assim, que cara egoísta, tanta gente precisando de saúde, ele está pedindo aqui as contas dele. Se coloca como missão, peça a Deus, Deus, me ajuda eu levar mais me ajuda eu levar saúde para mais uma família. Me ajuda eu levar mais saúde para esta família. Me ajuda, meu Deus, me usa para eu levar mais saúde para aquele local. Me ajuda para eu influenciar positivamente mais pessoas, porque afinal de contas, o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, mas pela quantidade de pessoas que você influenciou positivamente. E como o cérebro toma a decisão? Olha só que legal, gente. A PNL, ela ensina que as pessoas elas não compram com a lógica, e sim com a emoção. Depois que a emoção decide, o cérebro usa a razão para apenas para justificar. Baldwin, você pode me dar um exemplo disso? Posso. Você quer ver uma coisa? Agora mesmo houve uma convenção. Você sabia que inicialmente você comprou essa convenção? Você comprou porque ia ter lancha, porque ia ter um hotel legal que você ia ficar, que você ia encontrar um monte de amigos, que você ia fazer uma farra de bebida. O Daniel ia comprar bebida lá para todo mundo. Você comprou inicialmente por isso. E aí você caiu na razão e a razão justificou assim: mas vai ter o treinamento. E aí você justifica o treinamento na razão. Balduino, você está falando besteira aí. Pensa bem conscientemente, você vai ver se faz sentido o que eu estou falando. Por isso, o vendedor precisa falar a linguagem emocional do cliente. Você tem que tocar no emocional do cliente. E aí que entra os três tipos de perfis mentais. Se liga nisso, pessoal. Todos nós temos, a gente recebe as informações do mundo através desses três filtros. Tem as pessoas que são visuais, que são os canais de comunicação. Veja como esse aparelho, você vai falar a linguagem dele. Ó. Ele é visual, então assim, veja como esse aparelho transforma o ambiente. Tem pessoas que são auditivas, você vai ouvir, você vai ouvir os seus clientes elogiando a mudança no ambiente. Você está vendendo ali para uma pessoa numa loja de repente. Ou você vai ouvir como a sua família vai te elogiar pelo o ar que ficou, a saúde que vai trazer à sua casa. E o sinestésico, o sinestésico ele toma decisão pelo que ele sente. Sinta a leveza do ar puro. Então, sinta a leveza do ar puro. Você está usando aí a linguagem do sinestésico. Pessoal, eu vou exemplificar melhor uma pessoa visual, o que é uma pessoa auditiva
e o que é uma pessoa sinestésica. Eu vou dar um exemplo de um casamento, coisa que eu não entendo muito, mas eu vou dar um exemplo. Você imagina um casamento. Aconteceu um casamento bacana, maravilhoso, e aí você vai conversar com uma pessoa visual. Mais ou menos eles vai descrever o casamento assim, cara, tava tudo muito lindo, umas flores com as cores bem harmoniosa, que entrava em harmonia com o vestido da noiva, a camisa do noivo entrava em harmonia com os padrinhos, aquela luz que entrava ali tornou o cenário perfeito. Aí você vai conversar com o auditivo. Como é que foi o casamento? Cara, coisa mais linda. A música que tocou na hora que a noiva estava entrando, tocou o coração de todo mundo. Era de uma sensibilidade, uma coisa incrível. Você sentia as notas daquele órgão que o cara estava tocando. Que coisa maravilhosa. As pessoas com uma conversa bacana, com um bate-papo legal. Foi maravilhoso. Aí você vai começar com uma pessoa sinestésica. E aí, como é que foi o casamento? Cara, tava muito tudo perfeito. Um aroma aquele ambiente tava perfeito. A comida cheirosa. A- Nossa, um paladar excepcional. Eu nunca tinha comido algo tão gostoso. As delícias da sobremesa, uma coisa incrível. O clima estava perfeito com aquele momento. Parece que eles fizeram questão de encontrar a hora perfeita, porque o clima estava perfeito. Enfim, foi maravilhoso. Eu senti muita energia naquele casamento, eu senti assim, muito legal, eu senti muita harmonia. Vocês perceberam aí a diferença de cada um falando da mesma coisa? Se perceberam, escreve sim para mim aí. Ô, maravilha, Lúcio. Sim. Havana. Sim, muito bem, Havana. Sim, 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 sim. Cara, que maravilha que o treinamento está funcionando, tá chegando até vocês. Eu me sinto muito feliz, tá, gente? Muito feliz em ver isso aqui. Muito feliz mesmo. Ó, nós já estamos aqui passando de 135 pessoas. Nós vamos falar um pouco agora sobre a técnica de rapport. A palavra rapport e a pronúncia é essa mesmo, rapport, tá? Tem pessoas que é rapport. Não, ela é de origem francesa e significa criar harmonia e sintonia com o outro. É quando você e o cliente falam a mesma língua. Não sabe aquele cara, meu santo bateu com esse cara, que estão falando a mesma língua. E ele se sente confortável e compreendido. Por exemplo, aqui tem um parceiro nordestino, que eu nem sei quem é ele, mas se eu for conversar 5 minutos com ele, parece que nós somos irmãos, porque a gente fala a mesma língua. Então, isso também leva a crer você, né? De repente, o que eu e um nordestino conversam entre um e outro, se eu vou falar com um cara lá do sul, aí ele disse assim, ó, cara, o Baldino é grosseiro na maneira de falar. Mas eu falando com o cara ali não é nossa linguagem. Entende? E a mesma coisa acontece o contrário. Então, como criar um rapport, gente? Espelhe a linguagem corporal. Pessoal, esse espelhamento, esse rapport aí, se você dominar essa técnica aí, ela chega até a ser covardia, como diz o Daniel. Weber, sem querer, você está riscando a tela aí. Cuidado. Oxente, cabo bom. Então, e olha, como criar um rapport? A linguagem corporal, gente, é você espelhar isso de forma natural, tá? A pessoa que você está querendo se conectar. Isso pode ser até para namoro, tá, gente? De repente você bota a mão no queixo, aquela menina que está lá umas 3, 4 mesas na frente, coloca a mão no queixo. Aí, de repente, você passa a mão no cabelo, ela passa também. Tá criando um rapport aí já, tá? Só de espelhamento. E aí você começa a fazer movimentos é, propositais e aí vê que a pessoa copiou. Isso já é uma conexão, tá? Então, não vão ser o sombra de ninguém, não, pelo amor de Deus. Não chega na casa do cliente e vai ser o sombra do cara. Aí, se o cliente de repente cruza a perna e você cruza também sutilmente,
Já é uma forma de criar rapport, de conexão. Use o mesmo tom de voz do cliente. Isso é importante, tá, gente? Tem cliente que fala muito baixinho, se você for falar alto, ele vai ficar torcendo para você ir embora o mais rápido possível, porque falar alto irrita ele. Tem cliente que fala muito alto, e se você falar muito baixinho, ele vai ficar pé da vida com você, porque ele talvez não consiga captar o som de muito baixinho. Tem pessoas que falam muito veloz. Por exemplo, eu tenho uma distribuidora que ela é de Portugal. E de vez em quando ela fala uma coisa e eu pego assim, fala de novo que eu não entendi. Ela falou em português, mas eu não entendi. Por conta da velocidade que ela fala. Entendeu? Então, use o mesmo tom e o ritmo de voz dos clientes. Isso foi feito várias experiências, tá, gente? Nos Estados Unidos, que tem, igual o Brasil, tem locais que tem sotaques diferentes e maneiras de falar diferentes. E aí eles observaram que quando, por exemplo, um cara do Santa Catarina fala mais rápido, aí ele diz assim, quando o cara estiver falando mais rápido, você tenta acelerar seu tom de voz. Quando você ligar para um baiano e ele falar mais lento, você tenta diminuir a velocidade da sua voz. Isso aumentou em 45% as vendas em uma loja. Eu estou falando aí venda telefone. Chame o cliente pelo nome. Pessoal, de todas as músicas que você já ouviu, a melhor melodia é você escutar o seu próprio nome. Mesmo que você não goste do seu próprio nome, mas inconscientemente você ouvi-lo. Uma abelha veio na minha direção. Só o fato de você ouvir a melodia do seu próprio nome vai te chamar muito, vai criar conexão. Valorize as emoções dele. Mostre que entende o que ele sente. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O cliente fala: esses produtos são caros. Alguém já ouviu muito isso, né? Certamente vocês já ouviram bastante isso. Mas se você fala assim, sim, eu entendo. Muita gente pensa assim no início, mas quando vê o resultado, percebe que o valor é pequeno perto dos benefícios. Eu não discordei dele. Eu até disse que algumas pessoas também sentiam a mesma coisa, né? E ele vê os. Concordei com ele e mostrei que as pessoas também pensam assim até ver os benefícios. Então, eu tirei ele de letra. Pessoal, vamos caminhar para o fechamento, né? Porque nós já temos mais dois grandes guerreiros para ouvir aqui. Nós vamos ouvir o Maciel e nós vamos ouvir o Rogério Lutz. Então, vamos para o fechamento. Antes de você ir para o fechamento, depois que você fez a apresentação da pasta, que a apresentação da pasta, a apresentação está lá no outro treinamento, você vai para o fechamento. Antes de você ir para o fechamento, você vai fazer esse cliente te falar pequenos sims. São pequenas micro decisões. Você gostou do design? Ele vai dizer sim. Faz sentido para você? Sim. A proteção para a sua família é importante? Sim. Você concorda que é melhor prevenir do que remediar? Ele sim. Enfim, vários sims que você ouvir. Quanto mais sims, assim, esses pequenos sims, isso leva ele a preparar. Você está fazendo uma preparação para ele te dar o sim no momento certo que você precisa, tá? Isso são micro decisões. Então, gente, o jogo do fechamento é você conduzir o cliente para escutar um sim, mas não é o que essa imagem está mostrando aí. Não é um embate, tá? É o contrário disso. Isso aqui, essa imagem que eu coloquei ela de propósito. A maioria das pessoas acha que uma venda é isso. Eu fico com a luva de um lado aqui e o meu cliente do outro lado. E vence o melhor. Não é nada disso. Venda é exatamente o contrário disso. É você se conectar para que de mão junto tome uma decisão que é melhor para o cliente. Porque a gente não empurra produto em ninguém. A gente mostra os fatos para que o cliente diga um sim. A gente só conduz, só ajuda ele a tomar uma decisão certa.
Então, dicas de fechamento. O cliente não duvida do produto, ele duvida se é o momento de decidir. Use frase de transição suaves da tua apresentação ao fechamento. Posso te mostrar as opções para você ter o seu. Você está falando aí do Ozox. Qual a versão combina mais com o seu ambiente? O Multi ou o Ozoxar? Lembre-se, o cliente compra primeiro você, depois ele compra o produto. Se você gerou confiança lá, quando chega na casa dele, ele vai estar confiante para comprar de você. Fechar é inspirar e não pressionar. Guarda bem isso. Fechar é inspirar e não pressionar. Se o cliente disser, vou pensar, responda com empatia, ou seja, empatia me colocando no lugar dele. Perfeito. O que mais que ajudaria a decidir agora? Ah, porque eu preciso dar uma pensada, tá, não sei o que. Aí você pode, para você quebrar esse gelo aí, esse argumento, você pode usar para ele o seguinte: eu entendo que o senhor precisa pensar, mas deixa eu fazer uma pergunta. O senhor precisa pensar sobre alguma dúvida com relação técnica com relação ao produto ou alguma dúvida com relação ao dinheiro? Aí ele vai começar a voltar para o assunto. Ele vai abrir, de repente, ele pode abrir brechas que vai te deixar uma chave para você fazer um fechamento. E sempre que você escutar um sim, reforce a decisão. Parabéns. Você tomou a decisão mais inteligente e a sua família vai te agradecer. Aqui, gente, alguns inimigos para a gente encerrar. O que te faz não vender? De repente, pode ser isso aqui, né? Procrastinar é escolher o conforto imediato. Poxa, como é bom ficar no sofazinho assim, mexendo no celular, né? E depois pagar um alto preço. Como é que é o alto preço? As contas chegam, você não tá com dinheiro. O teu filho te pede algo que você não pode dar. Enfim, chega o aluguel, você não está lá, não está com dinheiro. Enfim, o preço aí são altos. Eu já estou indo para o final, tá, pessoal? Você não controla tudo. Tenha isso em mente. Que às vezes a gente fala do treinamento de vendas, eu vejo pessoas dizer assim, cara, eu fui numa venda e não fiz, eu fui. Pessoal, nem todas as visitas e apresentações que eu faço termina em fechamento de venda. Nem todas as visitas que o Everaldo faz terminam em venda. Eu vou entrevistar dois super vendedores aqui, os caras são bambambam dos bambambam. Eu sou aprendiz perto deles. E vocês vão ver que ninguém tem 100% de aproveitamento. Então, não se punam ou se traumatize porque você foi numa apresentação e não fechou a venda. Você não consegue controlar tudo, mas controla as suas escolhas. Sim ou não? Você que controla as suas escolhas. Você pode escolher falar com mais pessoas, você pode escolher estar mais ativo na Osóx, você pode escolher é, levar mais saúde para as pessoas, ou você pode escolher ficar em casa no sofá. É uma escolha. E as suas escolhas definem o seu futuro. E o mais importante, o futuro da sua família, dos seus filhos. As escolhas que você fazem hoje. E elas que vão definir. E para a gente terminar essa mensagem, a mudança começa com a decisão de agir. E ela está em suas mãos. Tá? Lúcio, Lúcio Mar, gostou muito das técnicas. Parabéns, Lúcio. Vamos trabalhar em cima. Pessoal, eu encerro por aqui, né, a minha apresentação. Vou descompartilhar a tela. Eu espero que tenha tocado alguma frase, ou algum momento, alguma pessoa. Obrigado, meu amigo Batista, tá mandando aí um muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma.
No treinamento passado, eu pedi para vocês fazerem um print da tela, colocar nas redes sociais e colocar no grupo. Apenas o Daniel eu vi fazer, porque me marcou, certo? Apenas o Daniel Iscariote, ele marcou e colocou lá. Eu vou pedir novamente. Então, assim, eu tenho aqui um desafio de 7 dias para você fazer. E eu digo que é quase impossível você fazer esse desafio e no final do 7º dia você não ter feito aí uma ou duas ou três, enfim, não ter feito uma venda. Só que esse desafio eu não vou dar de graça. Você vai ganhar se você postar lá na sua rede social um print desse treinamento, comentar alguma coisa e me marcar. Aí, se você me marcar, eu te mando o desafio. Se você não me marcar, tá tudo certo. Nosso relacionamento não vai mudar em nada por conta disso. A amizade é a mesma. Mas eu vou te mandar aí o arroba agora do meu Instagram. Você me segue e me marca. Que quem não me marcar não vai ganhar o desafio. É justo, né, gente? Nem tudo na vida é de graça, né? Então, estamos combinados, sim ou sim? Escreve aí para mim. Meu amigo Maciel e Rogério estão a postos aí? Sim, Estamos está por todo mundo aqui, combinado. Balduino. Maravilha, Marcelo, maravilha. Pessoal, vamos abrir as câmeras, porque agora nós vamos fazer o seguinte: eu dei algumas técnicas aqui, algumas teorias, tá? Quando a gente fala da apresentação da pasta, pessoal, ela já monta, coloca um monte de coisa aqui, dessas teorias que eu falei hoje, ela coloca aqui na pasta. Por exemplo, Baldini, eu não preciso de pasta para vender. Maravilha, tem muita gente que tem conhecimento. Se vocês puderem abrir as câmeras, eu vou agradecer imensamente. Não, Tem eu muita mando gente que sim. tem a habilidade de vender sem nada. O Velci senta na mesa com o cara para comer um espetinho, e quando termina, o cara tem feito lá 3, 4 vendas. Então, tem gente que tem essa habilidade, mas tem gente que não tem. Então, quando eu projetei essa pasta aqui e coloquei, porque assim, ó, olha só como eu estou falando. Eu estou mostrando, então eu estou mostrando para as pessoas visuais. A pasta, gente, vocês acham que, sinceramente, eu precisaria da pasta para eu fazer uma apresentação de Osóx? A pasta, o visual, não é para mim, é para o meu cliente. Cada Se eu estou apresentação. falando com um cliente visual, ele não vai entender o que eu estou falando no auditivo. Eu tenho que estar mostrando para ele. Você entendeu o benefício? Então, quando eu estou fazendo a apresentação da pasta, eu estou mostrando, eu estou me comunicando com as pessoas visuais, eu estou falando o que está na pasta, eu estou me comunicando com as pessoas auditivas e eu estou pegando o produto ali para ele pegar e sentir o cheiro do ozônio, eu estou falando com as pessoas sinestésicas. Então, com a apresentação da plástica, eu falo com eu uso todos os canais de comunicação que um ser humano recebe as comunicações. Tá claro isso? Minha gente, muito obrigado aí pela vocês estarem aqui conosco. E agora eu vou falar com esse nobre e ilustre amigo Maciel. Esse cara, deixa eu só explicar um pouquinho quem é esse cara, para quem ainda não conhece. Quando eu entrei na Ozox, eu fiz algumas vendas, coloquei 7 pessoas e no primeiro mês eu fiz R$ 27.000 no meu primeiro mês com a Ozox. Eu me achava a tampa de crush da Ozox, né? A última Coca-Cola do deserto. Eu achava a bala que matou John Lennon, pra você ter ideia. Tô brincando, tudo isso, tá? Aí entra um cara e faz 60 mil no primeiro mês. Eu digo, cara, eu tenho muito que aprender, eu não sou nada. E quem é esse cara? Vamos falar com ele agora. Meu amigo Maciel, me fala como você fez para começar na Ozox. O Maciel é filho do Daniel Iscariote, né? E me fala aí um pouquinho da sua história e como você faz para fazer as suas vendas, Maciel. Boa noite aí, Balduino. Boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo esse convite. Então, quando eu estava no início aí, não estava presente, né? Que você falou aí da sua apresentação. Eu falei, ó, o Balduino, esse aí eu ponho a mão no fogo por ele, tá vendo? Não é propaganda enganosa, não. Cabo é bom mesmo.
Parabéns aí pela essa apresentação, é uma aula maravilhosa. Quem está aí está aproveitando tudo isso, porque isso aí é a chave do sucesso, né? Tudo que você fez aí, que você falou aí, é 90% do que eu faço. E é isso que faz o sucesso, de você prestar atenção e levar essas dicas maravilhosas, né? Uma consultoria aí, assim, aos óculos tem que dar até um prêmio para você, falar lá com o músico para te dar um prêmio aí, para te uma apresentação maravilhosa dessa. Então, eu, quando você falou no início aí, o que que acontece? Eu, por exemplo, trabalhei como corretor de imóveis lá no Rio de Janeiro, saí de lá por causa disso aí que eu já, antes de começar a Copa do Mundo, eu sabia que ia acontecer toda essa coisa lá. Mas eu, para me vender, a primeira coisa que eu fazia, eu comprar o produto. Eu não vendia um apartamento, por exemplo, se eu não comprasse ele para mim. Se eu achasse que ele me servisse, aí eu trabalhava para vender aquele apartamento, aquele prédio. Então é essa coisa, você compra para você, primeiro você compra para você, né? E assim aconteceu com a Ozox, com o ozônio, né? A minha esposa, a doutora Lília, né? Ela é médica, ela é uma percussora aí do ozônio. Ela salvou a vida do pai dela com ozônio e mandava ozônio para todas as pessoas. Ela receitava ozônio mesmo quando era proibido, que tinha uma resistência muito grande da mídia, dos médicos. E ela viu os resultados maravilhosos, então ela virou isso aí. Ela, né, sempre falava. Só que o ozônio era muito difícil, né, das pessoas, todo mundo ter acesso, porque era aquele cilindro, mais o equipamento, era injetável, então era complicado, era complexo, né? Mas eu já sabia desse poder do ozônio, né, da maravilha do que era. E quando ocorreu um fato inusitado com o pai dela, que ele não estava usando mais o injetável e aconteceu dele passar mal, ela ficou preocupada, que o ozônio não estava fazendo mais efeito. E aí ela entrou no grupo de médico e achou o Ozox. Achou o Ozox, entrou em contato com o Daniel um sábado à noite. Aí ela falou comigo, né, toda alegre, pulou do sofá e falou: Não, agora eu vou poder levar o ozônio para todo mundo. Falei, acho que descobri um produto aqui que a gente agora pode respirar o ozônio, que até ela não sabia que podia respirar o ozônio, porque esse é um grande mito que ocorre aí no mundo, muitas pessoas perdem vendas, né, por causa disso, que às vezes fala do ozônio para a pessoa vai lá e fala para o médico fala, não, não pode respirar. Então, essa observação de apresentar bem o produto, consta disso, né? Fala assim, ó, esse produto é assim, assim, tal, nem os médicos sabem disso, mas é uma lei que tem, tal, e 0,8 ppm, isso faz parte para você anteceder, porque se você passar isso para o cliente, e o cliente for no médico dele e foi, então quer dizer, você já vacinou aquela pessoa contra isso, né? Fala, ó, no nosso grupo tem vários médicos, que usam, que já têm experiência, qualquer coisa você pode perguntar, sem anteceder também aos fatos, né? Porque vai ter muito essa resistência que eu vejo aí, de clientes que deixam de comprar, porque o médico fala, você está louca, você está maluco, você vai respirar e você vai morrer. Isso não pode respirar. Então fica aí uma dica sensacional aí para todo mundo, para se anteceder isso. Ó, o ozônio não pode explicar bem, bater bem nessa tecla, porque vai acontecer isso. Tem acontecido muito isso das pessoas não explicar direitinho para o seu cliente e chega lá o vai. Então, quer dizer, quando ela já for no médico, ela já sabe de tudo isso, vai explicar para o médico. Então, essa é uma questão. E aí, voltando ao assunto do ozônio, então, quer dizer, o produto é maravilhoso, o ozônio é uma coisa maravilhosa. Quando o Daniel apresentou também que havia, além de tudo isso, tinha essa marca de rede que é maravilhoso de você ganhar essa potencialização, nossa, eu falei, já tomei a decisão no domingo mesmo. Falei, o Ozox é maravilhoso, o ozônio é maravilhoso. O aparelho está ali, que eu vou investir. Vou ficar nele, já vou comprar ele, já vamos usar ele para testar e ver. Não tem mais o que pestanejar, de ficar para trás. Então a gente tomou a decisão no próprio dia, né? Esse foi uma das virtudes que nós tivemos, que nós decidimos, naquele domingo mesmo, apresentou no sábado, marcou no domingo apresentou, no próprio domingo nós já fizemos o cadastro, já entramos, já pegamos o equipamento, experimentamos ele com minha sogra e meu sogro, foi assim, no primeiro dia ele já teve um resultado sensacional, e daí não tive dúvida mais, não. Na segunda-feira já convidamos, foi muita gente para as lives. As lives são maravilhosas. Com as lives dessa aí, as pessoas aprendem. Quer dizer, você tem ainda além de você ter o produto, você tem as lives para te ajudar.
né? E com as lives eu fui pegando rapidão, né? Fui pegando rapidão, fui tirando as dúvidas, fui pegando tudo do ozônio, do Ozox, pesquisei da empresa e e fomos nessa linha aí de trabalhar, encarar, e aí não tinha dúvida mais. Aí começamos a divulgar o ozônio e falar né, das maravilhas que é desse Ozox, e o resultado vem, né? Não tem jeito. Quando você fala com emoção, quando você fala com aquela precisão de que você conhece o produto, então, quer dizer, muita gente quer vender, mas não quer pesquisar do produto, não quer saber da empresa, não quer pesquisar o que é a empresa, não quer saber como é que faz. Você tem que dominar aquilo que você vende. Eu vou vender um apartamento, tem que saber tudo, onde que é o sol da manhã, onde que é o sol da tarde, o que o apartamento tem, os benefícios, né? Então, você ter todo o conhecimento do que você está fazendo, do que você está vendendo, e aí o resultado ele vem naturalmente com essas técnicas que você apresentou aí, por exemplo, quem não tem experiência em vendas, é fácil de vender. Eu falo, por exemplo, que você não está vendendo, você está levando um conhecimento, saúde e prosperidade ao próximo. Então, não tem erro, né? Aí, o que eu fiz? Eu parei tudo, larguei tudo que eu fazia, falei, agora eu vou me dedicar a isso, eu acredito. O produto é bom, o ganho é maravilhoso. Então, eu cancelei tudo que eu fazia e me dediquei nisso. É outra coisa que nós precisamos fazer, é dedicar no produto, né? Então, muita gente quer ficar trabalhando um no outro. Ou você acredita ou você não acredita. Acredita, veste a camisa, sai para a rua e vai. Né? Você trabalha aí, às vezes 12 horas aí, 10 horas, 8 horas toda semana para ganhar aí 3, 4 mil, 5 mil reais. E você vendo que você tem a oportunidade de ter esse retorno, então por que você está investindo naquele outro? Larga tudo e vai. A vida, a mudança tem isso aí. Você tem que ter coragem para você mudar e ingressar. Depois que você viu que o produto é bom, que a coisa